Olá, queridos alunos, tudo bem? Desculpa ter que gravar aqui no celular, tá? Mas o computador resolveu a câmera não funcionar hoje. Então, para não deixar vocês na mão, aí eu vou fazer todo ele aqui no celular, tá? E aí eu posto para vocês lá no YouTube, tá? Então, assim, junto com o link, eu vou mandar o material, tá? Que é esse material que eu fiz de uma forma compactada em relação àquilo que vocês efetivamente precisam saber, tá? Para a prova do grau A. Então, o nome do arquivo chama Revisão do Grau B, tá? Do A e do B, né? Então, coloquei Revisão do Grau B, Direito Administrativo, Bens e Contratos, certo? Tanto para a turma da manhã quanto para a turma da noite, certo? Então, vamos lá, meninos. Vamos lá, vamos rever o que a gente precisa saber. Então, em relação aos bens, tá? O que vocês precisam relembrar e saber na hora da prova em relação aos bens públicos? A classificação. Então, lembra lá a classificação do artigo 99 do Código Civil, bens de uso comum. Então, são aqueles que toda a população utiliza, né? São destinados à utilização da população. Não repare o barulho, tá? É o meu bichinho, olha lá, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó. Deixa eu mostrar lá. Tá lá, ó lá meu bebê. Ali, ó, no sol, tá? Então, ele tá ali, ó. Né? Lindão, maravilhoso, tá no sol. Então, ele tá aqui do meu lado, tá fazendo barulho, tá? Então, não achem que é porquinho. É o meu bichinho, né? O Brauzito que tá ali fazendo companhia deitado no sol, tá? Voltamos aqui, então. Então, bens de uso comum são aqueles, então, destinados para utilização de toda a população. Os bens de uso especial, que são, então, estão afetados a uma finalidade específica. E os bens dominicais, que são aqueles, então, que estão no patrimônio da administração pública, mas que não têm afetação. Então, só os bens dominicais é que podem ser vendidos, que podem ser alienados, tá? Então, lembra isso, né? Então, revisa a parte dos bens e revisa também as características em relação aos bens. A inalienabilidade, a impenhorabilidade, a imprescritibilidade, a não onerabilidade e principalmente a questão, então, né, que nós falamos, fizemos exercício em sala de aula, que é a questão do uso capião, né? Então, dá uma lembrada em relação a isso, que não cabe, então, a questão do uso capião. Existe entendimento, mas isso é questão esporádica em relação a uma situação específica, mas não definida em termos de legislação. Então, dá uma revisada na parte dos bens em relação a isso, tá? Aí, para a questão da alienação, né? Então, como é que faz para vender os bens que são públicos? Eu só posso vender aqueles que estão desafetados, então eu só posso vender aqueles que estão no domínio, né, que são bens dominiais, né, esses então podem ser vendidos porque eles só podem ser vendidos quando eles estão desafetados. Então, para poder vender um bem que é público, ele precisa estar desafetado, né, então por isso da diferença lá de afetação e desafetação. Aí vai lá para os tipos de bens, né? Então, só lembrando o seguinte, a gente falou um pouco sobre isso no decorrer das aulas, né? No direito constitucional estão a questão dos conceitos em relação aos bens, de quem são os bens na União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios, né? Que cada um deles tem os bens. E as terras devolutas são aquelas terras que não têm uma destinação específica, né? Então, são aquelas indispensáveis para questões de fronteira, para a questão do mar, né, fortificações militares, ou seja, todos aqueles locais que tem que estar livre, né, para uma determinada função em termos de governo. Essas são as terras devolutas, né? E as terras devolutas, então, em regra, são de propriedade da União. Então, só em relação aos bens, lembra essa partezinha, tá? Tá? Então, na questão da alienação dos bens, né? Aonde isso está? Isso está lá no artigo 17 da Lei 8666. Então, a gente já entra agora na Lei de Licitações. Então, vai lá e revisa o artigo 17 da 8666, que é a questão da venda dos bens. Então, lembra que a regra para vender os bens vai ser através do processo licitatório na modalidade de concorrência, certo? Só que aí, né, lá tem as diferenças quando vai precisar de avaliação prévia, quando vai precisar de autorização legislativa, em quais casos precisa, em quais casos não precisa, certo? Né? Então, lembra isso. E lembra também que
Os bens móveis também podem ser vendidos e aí não precisa da autorização do legislativo, né? Aí precisa só da avaliação prévia. Então, quando é bens imóveis, precisa da autorização legislativa e precisa da avaliação prévia. Quando forem bens móveis, não precisa passar pelo crivo do legislativo, certo? Então, né, lembra isso e só lembra que quando a gente está falando daqueles bens que foram trazidos como garantia para dentro do processo, que não estão afetados a uma destinação, mas que estão no patrimônio da administração, eles são vendidos através do leilão, não através da concorrência. Então, a exceção dos bens imóveis é neste caso, tá? Então, isso em relação aos bens e as suas formas de venda. Depois, continuando a Lei 8666, lembra, nós já fizemos questões de prova sobre isso, de novo, lembra a diferença de inexigibilidade e dispensa. Então, estuda o artigo 25 da Lei 8666, que estabelece a regra quando que é inexigível, ou seja, inexigível é quando não existem concorrentes, quando tem um produto, um serviço onde só uma determinada empresa executa essa atividade no mercado, então não existem concorrentes. Já a dispensa, eu tenho a dispensa dispensada e a dispensa dispensável. A dispensa dispensada é essa que nós acabamos de falar do artigo 17, que é a questão da alienação dos bens imóveis. A licitação dispensável, que é quando a administração pode fazer a licitação ou não, é a opção dela, por isso que é um ato discricionário, é o do artigo 24. Então, dá uma lembrada no artigo 24, dá uma olhada no artigo 24, porque é lá no artigo 24 da Lei 8666 que vocês têm, então, o rol de bens que são, ou melhor dizendo, bens ou serviços, né, atividades que são dispensáveis, onde, então, a administração, se quiser, pode fazer o processo licitatório, se ela não quiser, não precisa, que é exatamente a diferença em relação a inexigível, ok? Depois, o que mais, né? Que nós temos, então, que cuidar, tá? Nós temos as lá no 24, então, que eu tenho toda a questão, né? Tem em relação aos valores, né? Os percentuais, e aí nós temos que lembrar também, daqui a pouquinho eu vou revisar essa questão dos valores com vocês, mas principalmente ali no 24, gente, que é sempre utilizado em termos de questões de prova, o AB adora perguntar isso para vocês, né? Lembrando a diferença no 24 da licitação deserta com a licitação fracassada, tá? A licitação deserta é quando não aparecem interessados e a fracassada é quando todos foram inabilitados, certo? Tá? Então, o que pode acontecer no caso da licitação deserta, né? Eu posso fazer, né? Eu posso repetir a licitação, tá? Ou eu então posso fazer contratação direta. Tá? Então, lembra ali a diferença de licitação deserta para licitação fracassada, tá? No quesito, na diferença em relação aos dois ali, tá? E quando que pode ser repetido e quando não pode ser repetido, né? Que é a diferença da deserta e da fracassada. Então, dá uma lembrada em relação a esses dois itens no 24 especificamente. Depois eu vou chegar na questão dos valores. Então, dá uma olhada, tá? Combina lá o artigo 24, inciso 7º, combinado com o artigo 48, parágrafo 3º, gente, tá? Né? Para olhar ali a diferença em relação à possibilidade de fazer de novo um processo licitatório ou não poder fazer o processo licitatório. Então, o artigo 24, mais especificamente o inciso 7º, combinado com o artigo 48, ok? Dá uma relembrada nisso, tá? O que mais, né? As modalidades, então, para a gente poder entrar no quesito dos valores, que foi questão de prova, né? Da diferença em relação aos valores hoje que nós temos pelo decreto. Então, só relembrando lá, tu tem que lembrar qual é a diferença de concorrência, né? Para tomada de preços, para convite, tá? Então, lembra lá a diferença. A concorrência para qualquer tipo de modalidade, qualquer tipo de valor, para situações maiores, né? Para
para compras e alienação de bens imóveis, como nós colocamos lá no início, para licitações internacionais, e não que seja exclusivo para licitações internacionais. Então, todo mundo pode participar sem precisar se cadastrar. Isso é uma concorrência. Já uma tomada de preços, aí sim as pessoas, né, os que quiserem participar, eles têm que se cadastrar. Então, eles têm que estar devidamente cadastrados ou se cadastrarem até o terceiro dia anterior à data estabelecida para a abertura, né? E aí nós temos a diferença em relação aos valores, né, que nós já vamos ver logo na sequência, porque mudou isso no decreto. Também eu revisar isso com vocês. Convite. O convite é convite, ou seja, a administração pública vai convidar, dentre os que estão cadastrados, no mínimo 3 participantes. Só que quem não estiver, quem não for convidado, que estiver no cadastro, ele pode, então, se manifestar, né, retirar esse processo licitatório até 24 horas antes de abertura. Então, ele tem que manifestar interesse até 24 horas antes. São as situações mais menores, né, com os valores menores, tá? Então, né, as 3 modalidades, tá? Depois, o que mais nós temos que ter cuidado, né? Parcelamento do objeto, né, que não pode ser parcelado, não posso ter fracionamento das despesas, então não posso dividir, né, as despesas no processo. Então lembra lá o artigo 23, mais especificamente parágrafo 1º e parágrafo 2º, que dá a diferença disso, tá? O leilão, então, que é utilizado, como nós já falamos lá no início, para a alienação de imóveis que são arrecadados em termos de processos judiciais, é isso que tem que lembrar mais especificamente em relação ao leilão, tá? E aí lembrar o esqueminha em relação ao decreto 9412 de 2018, que mudou as regras em relação às modalidades, né? Então, o que era antes e o que mudou depois do decreto 9412 em termos de valores para convite, tomada de preços e concorrência, tá? Então lembra, eu vou mandar o material, o resumo aqui que eu tô colocando para vocês, com esses detalhes que eu estou falando, é só para lembrar aqui do que vocês têm que estudar. Então tô tentando facilitar e auxiliar o máximo possível para vocês direcionarem os estudos de vocês, tá bom? Então, relembra lá a questão dos valores que mudaram no decreto 9412 de 2018. Tá? Depois, relembra o pregão. O pregão está especificamente na Lei 10.520, quando que se utiliza o pregão. O pregão, ele estabelece todo um critério diferenciado, ele é um procedimento mais rápido, mais célere, né? Ele é utilizado só para menor preço, só para aquisição de bens e serviços comuns, né? Então, dá uma relembrada ali, quando da utilização do pregão, as características do pregão, tá? Da Lei 10.520, né? Então, tipos, né, as modalidades, quais são as peculiaridades, principalmente a questão das peculiaridades, que eu vi que vocês erraram bastante lá na outra questão de prova, tá? Inversão de fases, a homologação que vem depois da adjudicação, como é lá no 8666, né? Então, essas exceções, essas diferenças que nós temos lá na modalidade do pregão, tá? Depois, lá nos contratos administrativos, meninas, então, o que eu tenho que lembrar lá nos contratos administrativos? Principalmente aquelas que são as cláusulas exorbitantes ou leoninas, ou seja, aquelas que lá no direito privado seriam consideradas cláusulas exorbitantes ou leoninas, né, e que para os contratos administrativos não são, que é a questão da fiscalização, que é a questão da caução, né, que é a questão da rescisão, a questão da rescisão e da questão de revisão. E aí na questão da revisão, gente, principalmente porque é sempre questão de prova, a questão da diferença do equilíbrio econômico-financeiro, que é a questão do fato do príncipe e o fato da administração, as alhas, né? Aquela diferença em relação às alhas que a gente falou. Então, isso tem que dar uma revisada na questão dos contratos administrativos. Na intervenção no domínio privado, revisa a diferença do que é uma servidão administrativa, do que é uma requisição, para o que é uma ocupação temporária, aquilo que é uma limitação administrativa, o que é tombamento e o que é desapropriação, gente. Então, faz um paralelo em relação às diferenças em relação a esses institutos. E lembra que lá na questão da desapropriação, a execução em relação à desapropriação, que pode ser uma política
urbana, né, competência do município, ou na questão agrária da União, a lei é sempre da União. Então, quem legisla é sempre a União. Agora, quem executa, aí depende de quem efetivamente for a detentora daquele bem naquele momento, né? Então, lembra isso, lembra os critérios em relação às intervenções, tá? Dá uma comparada aí na revisão em relação às diferenças desses institutos, certo? Então, lembrando essa partezinha, eu deixei ali já no material para vocês lembrarem. Na lei de improbidade administrativa, tá? Que é a lei 8429 de 92, tá? Que foi a nossa última aula, né? Vocês têm que lembrar o artigo 9º, 10º, 11º, ou seja, o 9º, a questão do enriquecimento ilícito, o 10, o prejuízo é o erário, e é só no enquadramento do 10, no caso do dolo ou culpa, que vai efetivamente ter a responsabilização, né? Que no caso do 9º e do 11 não precisa ter prejuízo à administração para que seja considerado improbo, né? Desonesto, incorreto, tá? Porque tem, inclusive, o artigo 11, que é violação a princípios, e quais são as penas, então, que são aplicáveis, né? Que tipos de penas no artigo 12 que são aplicados em cada uma das situações do 9º, do 10º ou do 11º. Então, relembra essa partezinha ali da lei 8429 de 92. No controle da administração, a diferença em relação aos três controles, né? O interno, o externo e o social. Principalmente em relação ao controle interno, o princípio da autotutela, anulação, tá? Que é a ilegalidade. No controle externo, principalmente a questão do legislativo, que quem faz o controle externo é o legislativo e ele é auxiliado pelo Tribunal de Contas. Então, o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo se dão pelo legislativo e não pelo Tribunal de Contas. E que na organização do município nós temos regras diferentes, tá? Então, vai lá e lembra o artigo 31, parágrafo 3º, onde o município tem que deixar à disposição da sociedade as contas por um período de 60 dias e que só pode ter a decisão do tribunal, da Câmara de Vereadores por um quórum de 2/3, que é diferente em relação ao controle, então, que é feito em nível federal e estadual. Então, na questão do controle, principalmente ali essas diferenças de interno e externo, principalmente voltado para a questão do Legislativo e Tribunal de Contas. E a responsabilidade extracontratual, todo aquele esquema que eu fiz em relação à responsabilidade, revisa taxativamente o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que estabelece, então, a questão da responsabilidade objetiva para a administração direta, para as autarquias e fundações, ou seja, aquelas que são regime público, certo? E as concessionárias de serviço público, essas então a responsabilidade objetiva, não se precisa demonstrar o dolo e a culpa. Já no caso da atuação do servidor, dele ter causado prejuízo, a ação é regressiva por parte da administração e aí a responsabilidade é subjetiva. Tá? Então, essa partezinha ali do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Certo, meninos? Então, eu vou postar esse vídeo para vocês e junto eu vou postar, então, as lâminas, tá? Eu fiz uma revisão em termos de lâminas, naquilo que vocês, então, têm que focar para as questões de prova do grau B. Tá, meninos? É o que eu consegui fazer ali para auxiliar, se vocês estudarem essa parte que eu direcionei para vocês, né? Dentro do contexto, que é a parte mais importante, vocês vão estar super bem na hora da prova, ok? Então, espero vocês na prova, sei que vocês vão ir super bem, dê uma boa revisada. Qualquer dúvida, meninos, vocês têm, né, meus contatos nas redes sociais, sempre professora Suzana, tá? Ou então, direto no Blackboard, né? Pode me mandar as dúvidas ali que eu esclareço vocês até a prova, tá bom? Beijo gostoso. Deixa eu dar deixa eu mostrar aqui o meu bichinho, deixa eu, ali, ó, ele, ó lá ele, né, dá um tchauzinho, Brão. Ah, ele não quer nem saber, ó, ele tá lá bem belo, né, tá lá bem belo, cuidando da mãe ali, né, gravar o vídeo, ó, meu guardião ali, ó, tá? Dá um tchauzinho ali, Brão, pros aluninhos, dá um tchauzinho ali, Então tá, queridos, um beijo e até a prova. Confio em vocês, sei que vocês vão se sair super bem, tá bom? Beijo!